Olha só, o Moraes cede mais uma vez, concedendo a prisão domiciliar para mais um condenado do 8 de janeiro, por motivo de saúde. Mas vamos entender um pouquinho sobre qual a repercussão que isso vai trazer. Bom, vamos lá. Moraes concede prisão domiciliar a condenado do 8 de janeiro com câncer. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu neste sábado prisão domiciliar a um condenado pelo ato de 8 de janeiro de 2023 com câncer que sofreu infarto recentemente. Jamie Junks passará a cumprir a pena de 14 anos em casa e usará tornozeleira eletrônica. Ao permitir a prisão domiciliar, o ministro reconsiderou decisão do último dia 21. Na ocasião, Moraes não permitiu a ida de Junks para casa, argumentando que o condenado poderia deixar o presídio periodicamente para fazer tratamentos de saúde. Mas agora ele parece que voltou atrás dessa decisão e já cedeu mais uma vez. E esse é o ponto que a gente tinha falado. O símbolo que a Débora, por ter rabiscado com batom numa estátua, pegar 14 anos, ficou tão evidente, ficou tão absurdo que furou completamente a bolha. Quem é bolsonarista já via os absurdos das penas 14, 15, 17 anos, que era totalmente desconexo, com um propósito nenhum. E a gente até afirmava, e juristas vêm falando sobre isso, de penas dobradas. Que eles pegam dois crimes que fazem parte um do outro e somam as penas, ao invés do o mais grave acoplar o menos danoso, né? Ser a pena somente do mais grave. Que é o que acontece normalmente, né? Só que a gente não tá em momentos normais, não é verdade? E aí a gente viu que o caso da Débora furou a bolha, as pessoas passaram a entender. Então, quem era de esquerda vai falar, são golpistas, merecem esses 14 anos, 17 anos, não importa. Quem é bolsonarista vai enxergar o absurdo. Mas quem tava no meio do caminho aí, o povão, que tá preocupado com o dia a dia, vendo o preço das coisas subir dia após dia, que acontece? Agora esse pessoal começou a ter acesso, começou a perceber que realmente não tá normal, e isso provocou uma pressão muito grande, tanto que a gente já tinha falado anteriormente, ele cedeu, concedeu a prisão domiciliar para Débora. Isso já foi, sim, uma vitória, mostrou que eles já não estão mais tão fortes quanto eles achavam que estavam. Tudo isso que tá acontecendo tá demonstrando o quê? Que eles estão em desespero. Só que esticaram tanto a corda e eu acho que tá perdendo o apoio. A própria racha ali com o Fux mostra que o Xandão já não tem mais aquela unanimidade. Os ministros ali não estão plenamente convictos do que ele tá fazendo. E a gente vê mais um ponto importante aqui. Líder do PSB sugere que Lula conceda indulto a quem foi massa de manobra no 8 de janeiro. A gente imagina que eles já tinham planejado isso desde o começo, só estavam esperando a condenação do Bolsonaro. E a gente viu que está sendo aquele processo feito a toque de caixa. Mas por que disso? A gente percebe que eles achavam que era só tirar o Bolsonaro do poder, que pronto, ele ia minar aquela força que ele tinha, porque as pessoas só apoiavam porque ele estava no poder, porque ele tinha a máquina na mão. E não foi assim, ele continuou com apoio. Eles imaginavam que, tornando ele inelegível, ia perder apoio, porque às vezes tinha muita gente investindo, né? Apostando que ele voltaria em 2026, então assim ele conseguia apoio, porque esse pessoal devia estar investindo nele. E viu que ele não perdeu apoio e continua forte. Então a última alternativa agora é tentar prender. E a gente sabe que tá virando aquele jogo de cartas marcadas, né? O pessoal tentando prender a qualquer custo com um negócio que não conecta com nada, com um monte de ilações de cis, porém, poderia. E aquela bagunça toda que a gente tá vendo. Aquele teatro aquele julgamento show que a gente já viu acontecer. E aí, o que a gente pode extrair disso tudo? Que eles estavam realmente querendo prender o Bolsonaro e depois vir com essa história do indulto. Porque aí o Lula, ele ia sair como o bonzinho, o pacificador. Olha só, o presidente Lula, ele é tão generoso que ele concedeu indulto a esse pessoal que tentou o golpe e tudo, mas que eles eram só massa de manobra, eles eram manipulados pelo Bolsonaro. O Bolsonaro que é o malvadão. E a gente sabe que não é isso. Não tem nem lógica, porque ele até falou, ele pediu para as pessoas terem tranquilidade, não se manifestarem daquela forma, saírem da porta dos quartéis. A gente viu que não teve essa questão de instigar as pessoas, tanto que muitas pessoas estavam chamando ele de frouxonário, que não quis fazer o golpe, tinha todo o apoio. E a gente viu que realmente ele estava certo, o Bolsonaro estava certo em não dar o golpe, não tentar fazer nada nesse sentido que só piorar a situação. Só que o pessoal do 8 de janeiro acabou colocando o carro na frente dos bois, eh, acabaram trazendo mais problema ainda pra questão da direita, essa que é a verdade. E hoje a gente tá lutando pra que se faça pelo menos a justiça, que ultimamente tá em falta aqui no Brasil. Mas a gente já percebe essa narrativa que eles queriam. Só que como a pressão tá muito grande, né, depois de tudo isso que tá acontecendo, começou com um pequeno racha ali no STF, o Fux já pediu vista, agora o Xandão já concede a prisão domiciliar,
E aí vai trincando aos pouquinhos, vai chegar um momento que esse castelo de cartas aí vai desabar. Não tem outro jeito. A nossa sorte é que o Xandão, ele é burro demais. Ele conseguiu enfiar os pés pelas mãos, achando que estava mandando e que tudo certo. E a gente tem até uma matéria aqui, que saiu no Globo: STF descuida da dimensão política e arrisca anistia ampla. Vamos ver, o que eles estão descuidando aqui? Nessa semana, o STF começou a aceitar as denúncias dos acusados de liderar os movimentos antidemocráticos. O julgamento tem uma dimensão jurídica, que acontece nas cortes, mas também uma dimensão política. E esse aqui é o principal problema. Não tinha que ter dimensão política nenhuma, não tinha que ser nem um pouco politizado, tinha que ser completamente técnico, onde assim, um julgamento que vai criminalizar pessoas, as pessoas vão ir pra cadeia, vai ter pena por conta disso. Aí, comentar, mencionar sobre dimensão política. Então, se dependendo do lado político certo, você poderia ser mais condenado ou menos condenado, ter uma prisão, a sua pena aumentada ou reduzida, é isso? Tá totalmente errado isso. Junto à opinião pública, a dimensão política não tem sido bem cuidada. Ou seja, o fato deles colocarem a dimensão política que é o problema. Não é que eles se descuidaram, colocaram o fator político e isso que ferrou com tudo. E isso tem permitido que o sentimento de injustiça contra as duras penas aplicadas a populares que invadiram a sede dos três poderes seja manipulada a favor de uma anistia ampla. Ou seja, mais uma vez, eu repito aqui, ele tá, se confundindo um pouco aqui, mas a direção tá certa, porque o problema é o fator político sim. Eles colocaram um fator político, querem fazer um julgamento show pra chamar a atenção das pessoas, pra que todo mundo ficasse: "Nossa, olha só, não vamos mais agir, não vamos falar nada contra o STF, porque senão a gente vai ser preso aí, vai pegar 20 anos de cadeia, então vamos ficar quietinho aqui". Essa era a intenção deles. Eles queriam assustar a população, assustar, acabar com o bolsonarismo, tirar a força de quem apoiasse qualquer iniciativa da direita, só que ao colocar o fator político, né, rabiscou uma estátua. Não, vamos ver aqui. Pode ser que tenha acontecido algum dano ao erário. Como é que é? Dano ao bem público. Ah, 1 ano e meio, 2 anos. Ok, então vamos dar essa pena de 2 anos, 1 ano e meio. Ok, né? A gente entende que seria um pouquinho mais próximo ali do que seria o justo, né? Agora, não vamos colocar a pena máxima aqui, vamos dobrar os crimes aqui, vamos encontrar alguma alternativa para colocar o máximo possível, nem que a gente faça uma interpretação aí pentadimensional da Constituição. Olha só o que eles estão fazendo. Eles colocaram um fator político, que eles queriam chamar a atenção, e é isso que está gerando essa sensação de injustiça, de abuso de poder por parte deles. Ao ignorar essa dimensão, a STF corre o risco de minar a legitimidade das punições e abrir espaço à impunidade. Essas punições já estão perdendo a legitimidade por conta dos abusos do STF. E agora, espaço à impunidade do ex-presidente Bolsonaro e das outras lideranças. O que a gente vê disso? Eles estão preocupadinhos, eles queriam que o STF fosse um pouquinho mais comedido, ficasse mais calmo ali, dar uma pena mais ou menos, para poder envolver o Bolsonaro. Agora todo mundo já viu que o negócio é um teatro, é um jogo de cartas marcadas, que não importa se fez ou se não fez. A punição é certa, independente do que foi feito. Então, a gente já tem essa sensação de impunidade, de injustiça e abuso de poder por parte do STF. É isso que está acontecendo. Então eles estão com medo disso tudo minar, e aí o que acontece? Essas lideranças que eles estão chamando aí vão sair impunes por quê? Porque o STF arrastou a instituição pra lama a partir do momento que começou a colocar o fator político que não era para existir em nenhuma dessas decisões. Bom, a gente percebe que é o princípio do fim dessa configuração, desses abusos do STF, porque à medida que o tempo vai passando, essas rachaduras aqui no sistema, elas vão aumentar. Eu tenho certeza que tem um monte aí de advogado já fazendo as petições, falando sobre comorbidades, doenças e pedindo também essa questão da prisão domiciliar. E a anistia também tá com cara de que vem forte aí. Bom, por esse vídeo é isso. Deixa a sua opinião. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha. Eu fico por aqui. Um forte abraço e até a próxima.